Olá, tudo bem com você aí de casa? Seja bem-vindo ao Vida e Saúde. A gente fica muito feliz quando você acompanha a nossa programação aqui da Novo Tempo, do Vida e Saúde, para aprender a como cuidar de você, da sua família, das pessoas que você ama. Tá preparado para o nosso assunto de hoje? Vem para cá, que hoje a gente vai falar sobre doenças cardíacas em mulheres. Existem estratégias aí de prevenção, tratamento? Por que tem essas doenças que são diferentes em mulheres, em homens? A gente vai entender tudo isso com o nosso especialista de hoje. Tem também mais um episódio do quadro Doutor Responde. Já no Claramente, o Dr. César Vasconcelos vai falar sobre o transtorno bipolar. E na receita, a chefe Arlete Júlio vai ensinar a gente a fazer um escondidinho de lentilhas. Receita saborosa e saudável por aqui, olha só. Bom, hein? Para já deixar você aí com água na boca. Mas antes da gente começar, a gente vai fazer aqui uma reflexão, que é um texto bonito que está lá em Isaías 65:24. Diz assim: antes mesmo que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. A oração, ela é única, pessoal e é a sua conexão com Deus. E antes mesmo de você estar ali com a sua dor, com o seu sofrimento, com as suas angústias, antes mesmo de você falar, Deus já conhece seu coração e Ele já sabe de tudo. E você pode ter certeza que Ele vai responder. Às vezes não é como você está pensando, a resposta que você queria, mas é a maneira dele cuidar de você. Então, tenha isso em mente. Você e Deus cria essa conexão. Essa conexão é única, pessoal, e sempre que você sentir aí o seu coraçãozinho apertado, converse com ele, que eu tenho certeza que de alguma maneira você vai sentir aí mais alívio. Combinado? O Vida e Saúde está começando agora, fica com a gente, voltamos já já. Agora sim, Vida e Saúde já está de volta. Hoje a gente vai falar sobre doenças cardíacas em mulheres. Você sabia que tem essa diferença? A gente vai descobrir com o nosso especialista, que eu já quero chamar aqui, Dr. Yuri Golino, cardiologista. Tudo bem, doutor? Tudo bem, que prazer. bom ter você aqui, finalmente presencialmente, né? Que bom, que deu certo. Doutor Yuri sempre participa aqui com a gente por chamada de vídeo, na época da pandemia, mas agora que bom te receber presencialmente Diretamente aqui. nos estúdios. Exato. Que bom, fico feliz pelo convite, obrigado. Legal, doutor. Olha só, antes da gente começar aqui nossa conversa, é importante que você entenda quanto esse assunto é importante. Por isso a gente pegou aí algumas informações, alguns dados mundiais e nacionais sobre o número de mulheres que sofrem com doenças cardíacas. Vamos acompanhar. As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 17 milhões de pessoas falecem todos os anos por panes no coração ou nos vasos sanguíneos. No Brasil, o número de vítimas por ano ultrapassa os 250 mil. E, infelizmente, o público feminino é o que mais sofre com esse problema. Estudos afirmam que as mulheres têm 50% mais probabilidade de sofrer um infarto do que os homens. E segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças cardiovasculares são responsáveis pela morte de 1/3 de todas as mulheres no mundo. Isso equivale a cerca de 8,5 milhões de óbitos por ano, ou seja, mais de 23 mil mulheres morrem por dia devido a doenças cardiovasculares. No Brasil, 1 em cada 5 mulheres tem risco de sofrer um infarto. E segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o país teve um aumento de cerca de 62% nas mortes de mulheres entre 15 a 49 anos por infarto de 1990 para 2019. Na faixa etária dos 50 a 69 anos, o número quase triplicou, com alta de aproximadamente 176%. Mulheres, os números são assustadores, mas com um estilo de vida saudável, é possível sim reverter essa realidade e fugir da estatística. Olha, assustadores mesmo esses números, hein, doutor? Óbitos altos aí por ano. E das mulheres só, né, isso? Sem contar os
os índices envolvendo os homens também. Mas a gente vai conversar aqui para entender os fatores de risco e também prevenir, né? A gente tem como reverter isso, né, doutor? Com certeza, com certeza. A gente tem que lembrar que a saúde da mulher não se restringe apenas à saúde da mama, que todo mundo já tem essa consciência. Nós temos que ter esse cuidado com o coração das mulheres e nós vamos falar de algumas dicas aqui. Legal. Para começar aqui, então, vamos vir aqui para a tela, doutor, e mostrar para a gente como que funciona o coração, onde que ele está, para a gente iniciar aqui essa nossa conversa. O que a gente está vendo aqui? Então, como todo mundo está vendo, o coração ele fica no centro do tórax, né? A gente acha, as pessoas acham que ele fica do lado esquerdo. Sim. É porque a ponta dele se direciona para o lado esquerdo, né? A gente tem a sensação dele bater no peito no lado esquerdo, mas ele fica aqui na região central. E praticamente protegido pelos 2 pulmões, né? E é a caixa torácica, que é onde a estrutura óssea que protege desses órgãos tão importantes para a nossa vida. Legal. E, doutor, uma curiosidade, ele realmente tem o tamanho da nossa mão? Aproximado. Ah, aproximado. Olha só. Tá. A gente tamanho tem normal, outra imagem. né? Um tamanho normal, ok. normal. Saudável, normal. Saudável, né? Como o seu, né? Ou tomara que sim. E aqui, doutor? Aqui é uma imagem mais real, né? Sim. Do aspecto do coração. E a gente pode ver uma coisa muito importante que nós vamos falar, que são as artérias coronárias, que são essas artérias mais grossinhas. Mais grossas aqui, que são as artérias que levam sangue para o músculo do coração. Porque o músculo, ele bombeia o sangue, mas ele precisa receber sangue também. E para o sangue chegar até o músculo do coração, ele precisa chegar através das artérias coronárias, que são essas artérias extremamente importantes e são elas que são acometidas pela placa de gordura e quando entopem causam o famoso infarto. Nossa, doutora, a gente viu aí esses dados, né? Por que é mais alto em mulheres? O que justifica esse número? O número de mulheres com infarto tem aumentado bastante, né? Por conta do estilo de vida que as mulheres estão levando, inserção no mercado de trabalho, o número de mulheres tabagistas, né? A obesidade que também vem aumentando bastante no Brasil. Então, isso eleva o risco da mulher, o que não tinha há alguns anos atrás, há poucos anos atrás. Tá. Nesse sentido, quais seriam essas doenças assim que têm afetado mais as mulheres, então? Principalmente o infarto, como a gente viu, que tem aumentado bastante nas mulheres. E também não podemos esquecer da insuficiência cardíaca, que tem sido cada vez mais diagnosticada na população idosa. E como as mulheres vivem mais, elas vivem mais tempo que os homens, a taxa de mulheres com insuficiência cardíaca tem aumentado bastante. Olha só, e realmente fico alerta, né? Porque a gente geralmente fala assim, as mulheres sempre se cuidam mais, né? Sim. Vão aí, fazem os exames de rotina, vão aos ginecologistas, sempre estão se cuidando, mas às vezes esquece, não tenho problema mesmo, então não passa no cardiologista. Mas a gente precisa ficar atento a isso. E aliás, doutor, vamos vir para cá para ver quais são esses fatores de risco que as mulheres podem enfrentar e que pode agravar aí a situação. A gente começa com esse, a hipertensão. A hipertensão acho que talvez seja o principal, realmente o principal fator de risco para todos, né, homens e mulheres. Como o nome já diz, né, hipertensão é a tensão aumentada nas artérias, né, que é a pressão arterial alterada. E as pessoas precisam entender que a pressão não precisa estar altíssima para dar problema. Basta ela estar acima dos níveis de normalidade que já causam problemas, não só para o coração, mas como para os vasos. Porque, afinal, a gente sabe muito bem que as doenças são cardiovasculares. Você acomete o coração e os vasos. Os vasos do corpo como um todo, né? Seja o vaso da retina, você tem perda visual, né? Perda de visão. Os vasos do rim, você tem perda da função renal. E os vasos do cérebro, da cabeça, que nós temos o AVC. Então, tratar a hipertensão, você previne problemas cardíacos e também problemas de saúde como um todo. Agora, essa hipertensão, doutor, ela faz o quê? Romper esses vasinhos? É muito alta essa pressão? Como que funciona isso? Não. As pessoas acham que a pressão, ela causa esse rompimento, né? Não. Que tem um tipo de Mito AVC, aqui. Tem um tipo de AVC que chama AVC hemorrágico, né? Acidente vascular cerebral hemorrágico. Esse sim é um rompimento de um vaso, mas ele não é o mais comum. Olha. O mais comum tipo de AVC é o isquêmico, que você tem a dificuldade do sangue chegar no cérebro
porque a camada muscular do vaso começa a ficar mais grossa, talvez causada por o excesso da pressão arterial, que machuca as artérias e prejudica esse suprimento de sangue. Então não é que o vaso rompe, ele começa a ter dificuldade de funcionar adequadamente, de levar o sangue onde o sangue tem que chegar, que são as células do nosso organismo. Legal, olha essa informação aí para você. Agora, outro fator aqui de risco seria a idade. Exato. Olha só. A idade, Flávia, é o fator de risco que a gente não consegue modificar, né? Dentre todos os fatores que existem, a idade a gente não consegue modificar. Então, quanto maior a idade do indivíduo, seja homem ou mulher, maior a chance de ter um evento cardiovascular, de ter um infarto, né? A diferença é que, nesse caso, as mulheres elas têm uma proteção, sabia? Ah, é? E qual seria essa proteção? A idade de início das doenças cardiovasculares na mulher é um pouco mais tardia, porque ela é protegida pelos hormônios. Olha. Os hormônios femininos, os hormônios da mulher, as protegem de infarto e doenças cardíacas. Então, o homem começa a ter risco aumentado a partir dos 40 anos, a 45 anos. Já a mulher acima dos 55 anos. Seria mais ou menos nessa idade, então, que eu preciso começar a procurar com mais frequência um cardiologista? Mais frequência, exato. Os homens precisam procurar mais cedo, né, após os 40 anos, e as mulheres, vamos considerar aí a partir dos 50 anos. Mas lembrando, como a gente viu, né, o risco tem aumentado. Se essa mulher tiver outros fatores de risco associados, ela tem que antecipar a ida ao cardiologista, porque o risco dela é maior. Apesar da idade ser um protetor, mas existem outros fatores que agravam esse risco. Um deles pode ser também aqui o histórico familiar, né? Se já apresenta um histórico, é bom procurar o cardiologista. Muitas vezes a gente se depara no pronto-socorro, Flávia, pacientes jovens que infartam, mulheres na faixa de 40 e poucos anos, e a gente pergunta se alguém da família já teve infarto. E a resposta geralmente é: não, meu tio já teve infarto, minha tia, uma irmã fez um cateterismo recentemente. Então, quem tem um histórico familiar de infarto ou qualquer outra doença cardiovascular precisa ter mais atenção, procurar o cardiologista com antecedência para se proteger, porque nós sabemos que existem muitos genes envolvidos nas doenças cardiovasculares que nós ainda desconhecemos, né? O que nós sabemos ainda é muito pouco. Então, certamente, genes envolvidos na doença cardíaca, ele está em maior atividade em algumas pessoas que têm parentes que tiveram infarto. Então, sim, é um fator muito relevante e precisa gerar essa preocupação. E aí, se a pessoa tem um histórico familiar, mas procura o médico cardiologista, é possível prevenir algumas situações, né? Com certeza. Ai, olha só. Certeza. Olha, o próximo aqui que a gente vê, diabetes, que também tem crescido aí entre a população e às vezes a pessoa só se preocupa ali com a glicose, verificar a insulina e não com a saúde do coração, né, doutor? A dupla dos grandes vilões da cardiologia é a pressão alta e o diabetes, né? Não só na cardiologia, como os nefrologistas, né, que são especialistas da parte renal, são os dois principais fatores de risco para o coração e para o rim, né? Então, o diabetes, como a pressão alta, não dá sintoma, a pessoa não dói, não sente nada e muitas vezes descobre que é diabética e não dá aquele devido valor, né? Sim. Porque não dói, não incomoda, mas o diabetes a longo prazo ele prejudica muito a saúde do vaso. O vaso fica prejudicado, a artéria fica doente e isso aumenta muito a deposição de gordura naquelas artérias que nós comentamos, que são as artérias coronárias. Então, o diabetes precisa ser bastante cuidado, né? Tem que ter cuidado com o diabetes, da mesma forma com a pressão arterial. E também lembrar do fator de risco familiar, né? Se alguém na família já é diabético, já fazer o exame, é um exame simples, exame de sangue, para poder verificar se tem ou não diabetes e se cuidar. Quanto antes a gente procurar ajuda, mais chance tem, né? De se cuidar, de ter uma qualidade de vida. Com certeza. Agora, outro fator que cresce também, né? Nossa, nessa correria que a gente vive, o estresse que a gente enfrenta no dia a dia, ele pode ser também um prejudicial aí para a saúde do nosso coração. Pode. Ele é, sim. É difícil hoje a gente não falar de estresse, né? No trabalho, no trânsito, né? No dia a dia, o estresse ele existe, nós temos que saber controlá-lo, né? Não deixar que ele atrapalhe a nossa vida. E o estresse, ele prejudica o controle do açúcar, né? No caso do diabetes. O estresse alto, ele aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca.
e com certeza aumenta o risco de infarto, né? Então, pessoas muito estressadas, elas têm um risco maior de ter infarto. Muitas vezes a gente vê no pronto-socorro um paciente que teve um infarto porque está com uma carga de trabalho muito grande, ou tem um problema familiar muito grande. Então, é frequente isso acontecer. Então, tem que tomar esse cuidado redobrado. Algumas situações de estresse a gente até consegue evitar, né? Outras a gente precisa tentar trabalhar maneiras alternativas para aliviar essa carga aí emocional do estresse. Outro fator, doutor, o sedentarismo. Ixi, aqui a gente pega no pé do povo, hein? O sedentarismo também hoje, né, atualmente tem crescido bastante. Todo mundo usa o carro. Há alguns anos atrás a comodidade, andava-se muito né? mais a pé, de bicicleta. Então, a comodidade e o conforto, né, o controle remoto, o tipo de trabalho também. Trabalho muitas vezes sentado. Então, se você quer cuidar da sua saúde, o primeiro passo é dar o primeiro passo. Legal. Andar, caminhar, né? Usa a caminhada no seu dia a dia, no seu trabalho, utiliza mais a escada. Quem pega ônibus, desce um ponto antes e caminha até a sua casa. Aproveita a ida ao trabalho, ao retorno, para poder caminhar. Porque quando a gente anda, Flávia, a gente previne, a gente controla melhor a pressão arterial. Quando a gente caminha, a gente melhora nosso equilíbrio, nosso bem-estar, né? Já que a gente fala de saúde, né? Vida e saúde. O sedentarismo, ele precisa ser combatido, que a atividade física melhore muito a nossa saúde, não só do coração, mas como um todo, né? Geral, a mente principalmente. Legal, doutor. Olha só, próximo passo aqui é o colesterol alto. A gente já vê até aqui na imagem, ó, a gordurinha tomando conta. Aquilo que a gente conversou sobre o histórico familiar, geralmente, não é sempre, mas geralmente, está relacionado ao colesterol alto, né? Os genes envolvidos com o metabolismo do colesterol. Então, essa pessoa que tem um parente que teve infarto, principalmente jovem, provavelmente ele pode ter um colesterol alto e ele precisa se cuidar. Então, atividade física é importante e tratamento medicamentoso também é importante, porque reduzindo o colesterol, a gente reduz as chances de infarto, né? E a deposição da gordura, que é aquela gordura que é o grande vilão, que entope, né? A vilã que entope as artérias coronárias, exatamente. E são elas que nutrem o nosso coração. Nosso coração só funciona porque recebe esse suprimento de sangue. Então, cuidar das nossas coronárias é fazer atividade física, é tratar o colesterol, né? É cuidar do diabetes, que o diabetes também ele prejudica muito a saúde do vaso, né? O vaso ele fica doente, ele fica fino, ao invés de ser um vaso calibroso para levar sangue pro músculo, né? Afinal, nosso coração é igual uma bomba, né? Sim. Precisa receber sangue para ele poder contrair e exercer sua função. E espalhar por aí. Agora, doutor, apesar dos nossos hábitos aqui, né, tem muita gente que depende, sim, da medicação nesse caso, né? E é importante que a pessoa faça o uso correto. Falar, não, tomou um dia sim, outro não, esqueci. Nesse caso, se você faz uso de medicação, tem que seguir certinho os horários, os dias, para não ter complicação, né? Como a gente disse, a atividade física, ela ajuda no controle do colesterol, mas se a pessoa tem um colesterol alto por uma doença genética, ela vai precisar de medicamentos para controlar esse colesterol e realmente tem que ser usado diariamente para poder trazer o colesterol para níveis mais controlados, né? Níveis reduzidos para a saúde cardiovascular dela ficar em dia. Olha aí, gente, vários pontos importantes e aqui encerrando a nossa roleta, a obesidade, que eu acho que está associado aqui com outros fatores também, Exatamente. Né? A obesidade, o sedentarismo, os hábitos alimentares estão intimamente relacionados, né? Então, nós precisamos cuidar melhor da nossa alimentação, da nossa saúde, fazer mais atividade física e essa obesidade, ela vai ser tratada de forma natural, né? Se você anda mais, se você gasta mais energia, faz um esporte, se alimenta melhor, se você dorme melhor, você acaba melhorando o seu metabolismo e você vai certamente ter um peso mais adequado. Eu falo para os meus pacientes, não se preocupa com o peso da balança, se preocupa em fazer atividade física, ter hábitos saudáveis, né? Ter saúde, que aí a obesidade certamente ela vai ser tratada de forma natural. Sim, a gente viu aqui alguns dos fatores de risco, né, doutor? Agora eu queria saber, os sintomas são diferentes nas mulheres? Isso acontece mesmo? Olha, boa pergunta, boa pergunta. O infarto na mulher, ele é igual ao do homem,
né? O tratamento é igual, quando a mulher tem um infarto, ela faz um cateterismo igual no homem, mas existe uma sintomatologia diferente. O que é isso? É um jeito de contar o sintoma diferente. Muitas vezes é mais comum a gente ter um homem no pronto-socorro com aquela dor típica, aquela dor que é no centro do peito, que vai para o braço esquerdo ou vai para a mandíbula. E muitas vezes a gente não vê isso nas mulheres, sabia? E elas relatam o quê? Geralmente o relato delas é um relato mais inespecífico, é um fôlego curto, é um cansaço, é um desconforto, uma náusea, né? Às vezes até vômitos. E não é aquele quadro típico, florido, que a gente vê mais frequentemente nos homens. Então, muitas vezes aquela mulher que está mais cansada para fazer suas atividades, né? Limpar sua casa ou para subir um lance de escadas, fica mais cansada que antes, ela tem que levantar essa atenção porque ela pode estar tendo esses sintomas iniciais de obstrução das coronárias, né? Não necessariamente um infarto, mas é um tipo de angina, é um tipo de dor, né, de desconforto que chama essa atenção. Então, tem essa descrição na literatura da mulher referir mais um cansaço, um fôlego curto e menos aquela dor típica que os homens, eles apresentam. Olha só. Doutora, a gente vai continuar essa nossa conversa, vamos fazer uma pausa aqui, mas daqui a pouco a gente continua aqui com o doutor Yuri. Tem também hoje, claramente, com o doutor César, ele vai falar sobre doença bipolar e tem receita também. Dá só uma olhadinha nesse escondidinho de lentilhas. Olha só, o chefe Arlete Júlio vai estar aqui com a gente, ensinando essa receita para você ainda hoje. Não sai daí, não.